por conflitos entre vários clãs que lutavam por seus próprios interesses, e entre os diversos clãs da época, os dois que mais se destacavam eram o clã Senju e o clã Uchiha, que viviam se enfrentando em grandes batalhas e deixando muitas vítimas dos dois lados, o que aumentava muito o ódio entre eles. Um dia, quando estava próximo a um rio, Hashirama encontrou um garoto chamado Madara e logo percebeu que ele também era um ninja pelo modo em que ele atirava pedras no lago, o que fez Hashirama tomar cuidado com suas palavras para não revelar informações sobre seu clã. Enquanto conversavam, os dois encontraram o corpo de um membro do clã Hagoromo boiando no rio, e perceberam que aquele lugar iria se tornar um campo de batalha entre clãs em pouco tempo, e decidiram ir para suas casas. Chegando lá, Hashirama recebeu a informação de que seu irmão mais novo Kawarama tinha sido morto por membros do clã Uchiha, e indignado com a morte de seu irmão, Hashirama questionou seu pai sobre a necessidade de todas essas batalhas que frequentemente tiravam a vida de crianças inocentes, como o que aconteceu com Kawarama. Butsuma se irritou com as palavras de Hashirama e disse que Kawarama não era uma criança inocente, mas sim um guerreiro do clã Senju, e quando Hashirama insistiu em dizer que essas guerras não tinham sentido, Butsuma tentou atacá-lo, mas foi parado por Tobirama, que pediu para seu pai perdoá-lo, e após isso, Hashirama começou a pensar na possibilidade de uma trégua entre todos os clãs para impedir mortes desnecessárias. Algum tempo depois, o clã Senju entrou em confronto com o clã Uchiha, e Itama acabou sendo encurralado e morto pelos Uchihas, o que deixou Hashirama desolado por não ter conseguido proteger seu irmão. No dia seguinte, Hashirama foi para a frente do rio para tentar esquecer o que aconteceu, e quando chegou lá, ele encontrou Madara, que o perguntou o motivo de sua tristeza, e Hashirama contou sobre a morte de seu irmão e ouviu que Madara também perdeu irmãos no campo de batalha, e que tinha o mesmo desejo de Hashirama em acabar com as guerras desnecessárias entre os clãs. Após isso, Hashirama e Madara começaram uma amizade e passaram a se encontrar periodicamente para testar suas habilidades e discutir suas ideias sobre o futuro. E um dia, enquanto conversavam em cima de uma montanha, Hashirama perguntou para Madara se todos os seus irmãos tinham sido mortos, e Madara respondeu que ainda tinha um irmão mais novo que ele protegeria a todo custo, o que era o mesmo objetivo de Hashirama com seu irmão. Com isso em mente, Hashirama propôs a criação de uma vila no local em que estavam, para permitir que as crianças possam crescer em paz sem a necessidade de matar umas às outras, além de criar escolas ninja onde elas poderiam treinar para ficarem cada vez mais fortes. Ao ouvir isso, Madara concordou e disse que nesse lugar ele poderia proteger seu irmão e dar a ele uma vida segura, e juntos Hashirama e Madara decidiram que esse sonho seria realizado no futuro. Um dia, quando partiu para se encontrar com Madara, Hashirama foi seguido por Tobirama, que investigou Madara e descobriu que ele era um membro do clã Uchiha. Ao contar isso para seu pai, Butsuma disse que escondeu essa informação dos outros membros do clã para impedir que Hashirama fosse considerado um traidor, mas que ele e Tobirama o acompanhariam em seu próximo encontro para matar Madara e evitar que ele se torne um problema para o clã Senju no futuro. No dia seguinte, Hashirama partiu para o rio para se encontrar com Madara e levou uma mensagem escondida em uma pedra para alertá-lo sobre o ataque, e quando ele jogou a pedra para Madara, ele também recebeu uma mensagem para fugir do local. Percebendo o perigo que estava correndo, Hashirama tentou fugir, mas foi perseguido por Izuna e Tajima ao mesmo tempo em que Tobirama e Butsuma tentaram atacar Madara. Os 4 ninjas entraram em confronto, e quando Tobirama e Izuna estavam prestes a serem mortos, Hashirama e Madara entraram na luta para proteger seus irmãos, e sabendo que a guerra entre os dois clãs tornaria a amizade entre os dois inviável, Madara se despediu de Hashirama e disse que o próximo encontro entre os dois seriam como inimigos no campo de batalha, e despertou seu Sharingan logo em seguida, mostrando para Hashirama que Madara estava realmente triste por ter que acabar com a amizade entre eles. Ao longo dos anos, Hashirama e Madara duelaram frequentemente no campo de batalha, e por serem os mais fortes daquela época, os dois acabaram se tornando os líderes de seus respectivos clãs, e continuaram a guerra iniciada no passado, que ainda tirava vidas de diversos ninjas.
Em um desses confrontos, Tobirama enfrentou Izuna e conseguiu feri-lo gravemente, e ao ver aquilo, Madara correu para ajudá-lo e foi cercado por Hashirama. Mesmo com a situação a seu favor, Hashirama não atacou Madara e ofereceu uma trégua entre os dois clãs, para que juntos eles possam realizar seu antigo sonho de construírem uma vila juntos. E quando Madara pensou em aceitar esse acordo, ele foi interrompido por Izuna, que o lembrou de todos os Uchihas que foram mortos pelo Senju, e seguindo o pedido de seu irmão, Madara fugiu do local levando ele, o que frustrou Hashirama. Algum tempo depois, o Senju e os Uchihas se encontraram para mais uma batalha, e Hashirama ouviu que Izuna tinha morrido por conta do ferimento que sofreu na luta contra Tobirama, e que sua morte permitiu a Madara despertar o Mangekyo ou Sharingan Eterno, que ele usaria para derrotar o clã Senju. Após a conversa, os dois clãs entraram em confronto e um dia após o início da batalha, Hashirama conseguiu finalmente derrotar Madara. Quando Tobirama estava prestes a matar Madara, ele foi impedido por Hashirama, que ofereceu a Madara uma última chance para eles realizarem o sonho de criarem uma vila juntos. Madara disse que não poderia confiar no clã Senju, já que seu irmão foi morto por um deles, e disse que só aceitaria esse acordo se Hashirama matasse Tobirama ou tirasse sua própria vida para compensar o que aconteceu com Izuna. Hashirama surpreendeu a todos quando aceitou a condição de Madara e se preparou para tirar a própria vida para encerrar a guerra entre os dois clãs, mas no último momento, Hashirama foi parado por Madara, que disse que aceitaria a trégua por ver que Hashirama estava disposto a fazer o que for preciso para a criação da vila. Após isso, o acordo foi selado e os dois líderes deram início à construção da Vila da Folha, e durante a construção, vários outros clãs se aproximaram com o desejo de se juntar à Folha, o que deixou Hashirama feliz por realizar seu sonho de encerrar a era de guerra em que viviam. Com o tempo, a vila começou a se estabilizar e o País do Fogo pediu para que alguém fosse escolhido para representar os interesses da vila, e Hashirama expressou o desejo de tornar Madara esse líder que receberia o título de Hokage. Madara gostou da ideia, mas Tobirama disse para seu irmão que essa escolha não era dele, e sim dos moradores da vila, e após uma votação, Hashirama foi escolhido como o primeiro Hokage. Com o tempo, Hashirama e Madara começaram a discordar sobre o rumo que a vila estava tomando, e como sabia que Tobirama não confiava nos Uchihas e poderia fazer algo para prejudicá-los, Madara tentou reunir seu clã para realizar um golpe e tomar o controle sobre a Vila da Folha, mas como os Uchihas já estavam adaptados à Folha e não sentiam a necessidade de realizar esse golpe, ninguém o apoiou, o que fez Madara deixar a Vila da Folha. Após a partida de Madara, Hashirama continuou fazendo a Vila da Folha evoluir, e como esse sistema estava dando certo, ele foi copiado por vários outros povos, o que ocasionou no surgimento de várias outras vilas ao redor do mundo. Durante esse tempo, Madara capturou a Biju de 9 caudas e a usou para atacar a Vila da Folha como vingança por ter sido abandonado por seu clã. Mas antes de conseguir chegar na vila, Madara foi confrontado por Hashirama, que estava disposto a proteger a vila a qualquer custo, e após uma grande batalha, Hashirama percebeu que Madara tinha realmente cortado seus laços com a folha e decidiu matá-lo acertando uma espada em seu peito e jurando que manteria seu sonho de proteger a vila e seus moradores de qualquer pessoa que ameaçá-los. Após isso, Hashirama capturou a 9 caudas e várias outras bijus para mantê-las em poder da Vila da Folha, e para manter a estabilidade no mundo ninja, ele convidou as 4 maiores vilas da época para uma reunião na Folha e ofereceu algumas bijus para manter o equilíbrio de poder entre elas. Durante a reunião, ficou evidente que seria difícil manter a paz, porque alguns Kages estavam tentando tomar vantagem sobre outros, o que causou uma grande tensão na reunião. Algum tempo após a reunião, as tensões entre as 5 grandes vilas começaram a se intensificar, o que deu início à primeira grande guerra ninja. Nessa guerra, Hashirama participou de muitas batalhas violentas com a intenção de proteger os interesses da Vila da Folha, e em uma dessas batalhas, Hashirama acabou sendo morto e o título de Hokage foi passado para Tobirama. Muitos anos depois, um aluno do terceiro Hokage, que tinha se tornado um ninja renegado, retornou para a Folha com a intenção de matar seu mestre e destruir a vila.
Para completar seu objetivo, Orochimaru retirou células do corpo de Hashirama e Tobirama e usou um jutsu proibido para trazê-los de volta à vida. E após a realização do jutsu, Orochimaru colocou um selo em suas cabeças para retirar suas consciências e os usou para atacar Hiruzen. Após uma grande batalha entre 3 Hokages, Hiruzen se sacrificou usando um jutsu para selar a alma de Hashirama e Tobirama, encerrando o jutsu Edo Tensei de Orochimaru.